Vamos lá, eu vou te mostrar aqui agora que sempre você consegue pegar uma expressão desse tipo, A seno x mais B cosseno x igual a C, e vlapo, dar aquela agrupada, fazer isso aqui virar algo do tipo assim, ó. Isso aqui você consegue sempre transformar em algo do tipo K, uma constante, né? Vou colocar aqui, ó. Você vai colocar D vezes seno de, sei lá, x mais algum ângulo. Que foi meio que a gente fez no exemplo anterior. Lá eu peguei um ângulo que ia ser notável para ficar mais fácil de você visualizar, mas o fato é que uma expressão como essa, você sempre faz isso aqui virar seno de x mais alguma coisa, vezes alguma eventual constante. Você consegue sempre dar essa sanduichada para compactar a expressão e aí fica muito fácil de resolver essa equação. Você vai ter seno de algum trem igual a alguma outra coisa, então fica mais ou menos simples de resolver. Tá, de onde que vem isso? Olha só. Perceba que essa expressão eu sempre posso escrevê-la da seguinte maneira, ó. Isso aqui a gente sempre pode falar que é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Que isso? De onde que veio isso aí? Calma, vou te mostrar já já. Que multiplica A sobre essa mesma raiz, né? Vou até fechar essa raiz melhorzinha aqui, ó. A sobre a raiz. Beleza? Vezes, né? Pera aí, então vamos por partes. Tá aqui, ó. Vezes seno de x mais... Vai ser aqui até aqui embaixo, ó. Mais... vamos lá. Isso aqui, B sobre isso. Vezes cosseno de x. Você fala, que isso? O que você fez aí, velho? Eu não entendi. Foi nada. Você tirou isso aí da onde? Cara, primeiro... Só perceba que isso aqui não tem nada demais, assim, né? Tipo assim, quer dizer, não tem, alguma coisa tem aqui, você fala, não tem nada demais. Mas assim, perceba só, se eu distribuir esse termo, ó, vlapo, isso aqui mata com isso, eu volto a ter A seno de x, que é o que eu tinha do primeiro termo. Ah, tá, verdade. E se eu distribuir esse mesmo cara aqui, ó, no segundo cara, vai cortar lá a raiz de A2 mais B2, corta lá embaixo com raiz de A2 mais B2, e aqui isso aqui vira um B cosseno de x, que é o que você tinha ali. Tá, então eu não fiz nada, eu só adicionei um termo. Por que eu adicionei esse termo aqui? Olha que interessante. Vem comigo, soma esse cara ao quadrado com esse cara ao quadrado. Olha só, se eu somar, então, ó, isso sobre a raiz de A2 mais B2. Isso ao quadrado mais, beleza? Esse cara aqui ao quadrado, olha o que vai acontecer. Mais B. Então aqui, ó. Vamos até colocar aqui, ó. Note que. Então isso aqui que você tem que notar, ó. Esse treco aqui é igual a quê, cara? Isso aqui é igual a... Vamos lá. Isso aqui é a sacada do negócio, cara. Se você perceber isso aqui, o resto vai suave. Então aqui, ó. Joga aqui. Beleza. Isso aqui vai dar o quê, ó? Os denominadores vão ser iguais, né? Raiz quadrada de um negócio ao quadrado é o próprio negócio. Então, o denominador é A2 mais B2. Então, eu já elevei ele ao quadrado, aquele expoente. E aí, você vai ter o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá. A ao quadrado mais B ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é 1. Ah, então, peraí. Esse negócio ao quadrado mais esse negócio ao quadrado é igual a 1. Então, existe algum ângulo aí, φ, tal que esse negócio aqui, ó, seja o cosseno de φ. Olha que doideira. E esse negócio aqui, ó, seja o seno de φ. Porque então essa equação aqui seria o quê? Seria cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso aí é igual a 1. Concorda ou não? Pô, é mesmo. Então tem duas coisas que somadas, o quadrado de cada uma, né? Dá 1. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Ah, mas que ângulo é esse aqui que tem esse cosseno? A gente vai discutir já já, mas eu consigo encontrar esse cara. Você concorda? Pô, é mesmo. Se eu consigo encontrar esse ângulo, perceba também o seguinte, né? Isso aqui é menor do que 1. É importante você notar que A sobre a raiz de A2 mais B2 é menor do que 1. Então, isso aqui pode ser um seno e um cosseno. Isso aqui também é menor do que 1. Ah, por que isso aí é menor do que 1? Cara, porque naturalmente, né, você pode começar escrevendo o seguinte, ó, vamos lá. Raiz de A2 mais B2 é maior do que A.
concorda? Porque se fosse só isso aqui, ó, raiz de A2, isso aqui seria igual a A. Como eu estou somando um negócio, e eu estou somando um negócio ao quadrado, eu estou somando um número positivo. Então esse negócio está ficando maior. Ah, tá. Então se o número que está aqui é maior do que A ao quadrado, a sua raiz vai ser naturalmente maior do que A. Ou seja, né, se você pega esse cara aqui, ó, divide por esse termo dos dois lados, você vai ter que 1 é maior do que A sobre a raiz de A2 mais B2. Ah, tá. Então A sobre a raiz de A2 mais B2 é menor do que 1. Sendo menor do que 1, isso aqui pode muito bem ser um seno ou um cosseno. Né? A mesma coisa vale para o B. São números que são menores do que 1, então podem muito bem ser senos e cossenos. São números que, somados ao quadrado, dão 1. Respeitam a relação fundamental da trigonometria. Então, enfim, existe tranquilamente ali algum ângulo que tem cosseno igual a isso e que tem seno igual a isso. Beleza? Então, feita essa manipulação ali, o que a gente pode fazer? Vamos puxar para cá aqui, então. Como que ficou a parada, né? Então, A seno x mais B cosseno x, a gente vai poder escrever da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de A2 mais B2, raiz quadrada de A2 mais B2, que multiplica. Então, esse negócio vai ser seno x cosseno φ, mais seno φ cosseno x. Sacou? Então aqui, ó, seno de x cosseno de φ mais seno de φ cosseno de x. E isso aqui vai dar o quê, cara? Raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado vezes o seno de x mais φ. Sacou a ideia? Então isso aqui, cara, sempre você consegue, como eu disse, pegar uma expressão como essa, A seno x mais B cosseno x, e transformar em uma constante que multiplica o seno de x mais φ. Foi o que eu falei aqui, né? Uma constante d vezes o seno de x mais algum ângulo. Falando, não é mesmo. E quem que é esse φ, né? Onde o φ, você pode falar o seguinte, olha só. Você sabe que o cosseno de φ seria igual a isso e o seno de φ seria igual a isso. Então você pode colocar o seguinte, ó, tangente de φ. O que seria a tangente? Seria seno sobre cosseno, né? O seno é isso e o cosseno é isso. Então vamos copiar esses caras aqui, ó. Seno e cosseno. Então, tangente, que é seno sobre cosseno, seria o seguinte, ó. Seno é isso, aí eu vou dividir pelo cosseno. O cosseno é isso aqui, tá? Dividir pelo cosseno é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então eu vou multiplicar pela raiz de A2 mais B2, vamos colocar aqui, né? Raiz de A2 mais B2, tudo isso aí dividido por A. Ou seja, o φ, você pode falar que ele é quem? Ele é o ângulo cuja tangente vale B sobre A. Então aqui, ó, o φ, ele é simplesmente o arco cuja tangente vale B sobre A. Porque talvez você fale assim, como é que eu vou descobrir quem que é esse ângulo φ aí que faz o negócio dar certo? Ele é arbitrário? Não, o ângulo φ depende justamente de quem que é o seu A e quem que é o seu B para você conseguir fazer o agrupamento, o que é razoável. A depender dos valores de A e B, o ângulo φ que faz esse sanduíche aí dar certo, essa expressão virar um seno x cosseno φ mais seno φ cosseno x e vlá, poder ser escrita como seno x mais φ, o ângulo φ, ele depende desses parâmetros A e B, como é de se esperar. E de fato o que a gente acabou de provar é que o φ é o ângulo cuja tangente vale B sobre A. Aí no nosso exemplo aqui, né, o φ é o ângulo cuja tangente vale B sobre A. O B é isso e o A era 1. Qual que é o ângulo cuja tangente de φ é igual a raiz de 3, né? Então B sobre A, raiz de 3 sobre 1. Qual que é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? 60 graus. Π sobre 3, que foi justamente o cara que a gente fez aparecer aqui fazendo essa manipulação. Aí eu reescrevi isso como sendo o quê? Seno de x mais π sobre 3. Sacou a ideia? De fato, então o φ apareceu aqui. Nesse caso, como ele era um arco notável, não precisou da gente ter o domínio de toda a profundidade por trás dessa manipulação, que é o que a gente está fazendo aqui nessa aula. Sacou a ideia? Então o ponto é, a conclusão importante aqui é, cara, essa expressão você sempre consegue reescrevê-la dessa forma, sempre, beleza? Sempre, mesmo que o ângulo não seja notável. Então tá aqui como que funciona o protocolo. Se ficar mais fácil para você, você pode sempre visualizar aqui, ó, de onde que veio essa manipulação maluca toda e tal. Então aqui, ó, deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para cá, beleza? Então, onde o φ é o arco cuja tangente vale B sobre A, tá? Se te ajuda,
Vou deixar isso destacado, isso aqui é uma coisa importante. Você pode sempre desenhar um triângulozinho ali. Então, se você tem uma expressão desse tipo, ó, A seno x mais B cosseno x, você quer reduzir ela, desenha um triângulo cujos catetos são B e A. Quando você fizer um Pitágoras, quem que vai ser sua hipotenusa? Raiz de A2 mais B2. Ah, tá. Então, quem que é esse ângulo φ aqui? Ele é o ângulo cujo cosseno... Quem que é o cosseno de φ? O cosseno seria cateto adjacente A sobre hipotenusa. Ah, verdade. E o seno de φ? O seno de φ seria cateto oposto B sobre hipotenusa. E quem que é a tangente de φ? Tangente de φ seria cateto oposto pelo adjacente. Tangente de φ é B sobre A. Ou seja, usando esse triângulo aqui, para você conseguir visualizar as coisas e não ficar tudo muito algébrico, você consegue ver que, de fato, B sobre a raiz de A2 mais B2 é o seno de φ desse ângulo aqui que aparece no triângulo retângulo. Ou seja, esse cara, ele é o seno de φ. Sacou a ideia? A sobre a raiz de A2 mais B2 é exatamente esse cara que está aqui, que é o cosseno daquele φ. E esse φ, mais uma vez, ele não é um cara qualquer maluco inventado, não. Ele depende dos valores de B e A, porque esse triângulo retângulo construído depende dos valores de B e A. O φ é o ângulo cuja tangente vale cateto oposto pelo adjacente B sobre A. Entendeu a ideia? Então isso aqui é uma um pouquinho mais abstrata, eu sei, né? Mais densa, onde eu estou querendo te mostrar que sempre você consegue reescrever uma expressão desse tipo dessa forma aqui. Absolutamente sempre, beleza? O caso anterior, então, que a gente fez não foi um caso particular. Isso aqui é algo que sempre funciona. Beleza, e como que eu faço, então, se não for como neste caso aqui? Se não for um ângulo notável, você vai ter que meio que seguir mais ou menos esse protocolo que a gente fez aqui.